pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez com o capítulo 15. Vamos lá? Quem canta seus males espanta. Quem nunca ouviu falar que cantar nos deixa mais felizes, não é? Quanto mais a gente canta, quanto mais a gente se diverte, ouve músicas, a gente se alegra e acaba espantando de fato aquilo que nos faz mal. Nos deixa sem tanta perspectiva da realidade. Nos faz viajar um pouquinho no tempo, pensar apenas naquilo que a gente gosta. Pois bem, há quem diga que cantar no chuveiro também faz muito bem, certo? Então, vamos dar início a quem canta seus males espanta. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos lá? Gente, nós vamos iniciar falando sobre o que é manifesto e qual a relação de manifesto com a música, com as canções. Manifesto é um texto que tem como objetivo fazer uma declaração pública para transmitir uma opinião, uma decisão, uma ideia. Quem escreve um manifesto quer expor seu ponto de vista para um grupo de pessoas e tentar convencê-lo de que vale a pena considerar esse ponto. Então, várias pessoas lutam para que a sociedade pense de forma igualitária, para que as pessoas lutem bastante e conquistem a sua igualdade, né? Não ao preconceito, não às injustiças. Pois bem, várias letras de canções são consideradas manifestos, porque elas fazem com que as pessoas, ao ouvir a sua letra, ao ouvir essa música, determinadas músicas e canções, reflitam sobre a nossa sociedade. O manifesto é uma importante ferramenta democrática, porque permite que qualquer pessoa ou grupo de pessoas possa expressar publicamente o seu ponto de vista sobre determinada situação política, seja ela econômica, religiosa, social ou cultural. Isso significa dizer que nós podemos pensar, refletir bastante sobre várias situações que acontecem no nosso país apenas ouvindo uma canção. Vamos agora conhecer a letra da música A Nossa Voz. Sabendo que essa música ela já foi gravada por vários artistas, cada uma seguindo o ritmo musical de sua preferência, vamos analisar a sua letra. Vejam essa estrofe. Tudo o que eu quero é um país sem medo, de corrigir seus erros, de crescer e de sonhar. Somos índios, brancos, amarelos, negros. Somos um gigante pronto para despertar. Tô querendo mesmo um país seguro, que tenha justiça, mais saúde e educação. A mudança está em nossas mãos. Nossa terra é fértil, linda e tão jovem. A mudança está em nossas mãos. Vejam que essa letra de música, essa letra da música A Nossa Voz, ela nos faz refletir sobre a nossa, vamos dizer assim, o nosso país, o nosso Brasil. As injustiças que acontecem diariamente aqui por cor da pele, não é? Dificuldades financeiras de algumas pessoas, né? Aquele que é mais pobre, aquele que é mais rico. Então, faz a sociedade inteira refletir, pensar que poderia ser diferente. Quem sabe se agir diferente nesse caso seria melhor, tá? Então, A Nossa Voz é uma música que também é considerada um manifesto, porque faz a sociedade, ao ouvi-la, refletir sobre isso. Analisem agora mais uma música, dessa vez, Diferenças. Às vezes, o que é bom para você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando para ter. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Para uns é maior sofrimento, para outros fácil demais. Ao analisar essa estrofe, a gente observa que está falando sobre a desigualdade. O que é fácil para um, para outros é tão difícil. Aquilo que é tranquilo para um determinado grupo de pessoas,
para outro é um verdadeiro sofrimento. É uma realidade brasileira? Sim. E muita gente não está nem aí para a situação. Ou seja, essa música também é um exemplo de manifesto. São letras como essa que nos fazem refletir. E toda letra de canção que nos faz refletir sobre determinadas situações, nós chamamos de manifesto, tá? Vamos agora entrar em um assunto gramatical, linguagem e texto. Observem aí esse período composto, pois ele é composto por várias orações, já que possui vários verbos. Observem cada verbo dessas orações desse período. Lutei para sorrir, sempre resistir, vencer e ser feliz, por paz e amizade sim. Ao observar esse período, nós percebemos que ele é riquíssimo em sentido. Cada uma dessas partezinhas, dessas divisórias, é rica em sentido. Imagine que as 4 partes juntas é ainda mais valorizada. Lutei para sorrir, dá para entender tranquilamente o sentido dessa oração. Professora, nessa primeira oração nós temos 2 verbos, lutei e sorri. Sim, porém é considerada apenas uma oração. Por quê? Porque se eu tirar um dos seus verbos, vai ficar lutei para, se eu tirar sorrir, ou para sorrir. Logo, não vai ter um sentido, ou seja, deixa de ser uma oração, um enunciado com esse sentido. Sempre resistir também é riquíssimo em sentido. Vencer e ser feliz por paz e amizade, sim. Nós temos aí 4 orações, portanto, um período composto e possuímos 5 verbos. Cada uma dessas orações possui o seu sentido, o seu significado. E as 4 juntas possuem ainda mais. Por isso, nós temos a representação gráfica. Cada partezinha, uma oração. Analisando essas 4 orações, nós vamos estudar agora o período composto por coordenação. Observem, no trecho original, os blocos de 1 a 4 são orações de um período composto que mantém uma relação de independência sintática entre si. Ou seja, elas funcionam sozinhas, sem depender umas das outras. Essa independência está no nível de sintaxe, ou seja, no nível da organização das palavras dentro do período. Por isso, pode-se dizer que o período é composto por coordenação e, logo, que as orações são coordenadas entre si. A representação gráfica dos blocos, que coloca as orações uma ao lado da outra, indica que existe essa independência sintática. Entretanto, o sentido do período depende das relações que o leitor constrói das orações em conjunto. O que a gente entende até aí? Nós entendemos que esse período ele é composto por coordenação, que cada uma possui o seu sentido, o seu significado próprio, por isso elas são independentes, e quando elas estão juntas, esse sentido, esse significado é ainda maior. Estudando essas 4 orações, nós temos aí os blocos 1, 2 e 3 são formados por orações coordenadas assindéticas. Por que elas são assindéticas? Pois não apresentam conjunções. Todas as vezes que nós tivermos um período composto, porém sem a presença de conjunções, elas são chamadas de orações coordenadas assindéticas, pois não apresentam conjunções. Já o bloco 4, que se inicia pela conjunção é formado por uma oração coordenada sindética aditiva, pois a conjunção estabelece uma relação de adição. Quando os períodos são compostos por coordenação e as orações não apresentam conjunções para sinalizar as relações existentes no período, o contexto é fundamental para descobrir essas relações. Observem então o seguinte.
Todas as vezes que eu tenho um período, eu vou analisar se existe ali no meu período alguma conjunção. Se em uma das minhas orações existir a presença de uma conjunção, ela não será chamada de oração coordenada assindética. A minha oração é coordenada sindética, mais a classificação da conjunção. Nós vimos no capítulo anterior que as conjunções possuem classificações de acordo com a relação de sentido que ela estabelece. Se a minha conjunção estabelece uma relação de sentido de adição, neste caso, ela é chamada de oração coordenada sindética aditiva, certo? E se as minhas orações, elas são independentes, elas não têm nenhum tipo de conjunção uma com a outra, elas são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Vamos continuar. Observem as classificações das orações coordenadas sindéticas, de acordo com a relação de sentido de cada conjunção. Se a minha oração começa com uma conjunção aditiva, então é oração coordenada sindética aditiva. Por exemplo, se ela começa com e, nem, mas, também, como também. Se a minha oração ela possui uma conjunção adversativa, mas, e, porém, entretanto, no entanto, então, ela é chamada de oração coordenada sindética adversativa. Se ela possui uma conjunção alternativa, ou isto, ou aquilo, ora, já, quer, logo, ela é chamada de oração coordenada alternativa. Se a minha conjunção é porque, pois, que, ela é chamada de explicativa. E se a minha conjunção é conclusiva, então, logo, por isso, assim, a minha oração é chamada de oração coordenada sindética conclusiva. Entenderam, pessoal? Logo, nós vamos classificá-la de acordo com a relação de sentido de cada conjunção. Fácil. Continuando, nós vamos analisar o trecho de uma música, a música A Nossa Voz, que está lá no início do livro de vocês, tá? Do capítulo 15. Somos um gigante, pronto para despertar. Tô querendo mesmo um país seguro, que tenha justiça, mais saúde e educação. Nossa terra é fértil, linda e tão jovem. Esse é o trecho 1. Analisando o trecho 2, nós temos: às vezes o que é bom para mim, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando para ter. Ao observar esses dois trechos, a gente se pergunta: nas duas letras, que palavras sinalizam um uso mais informal da língua? Será que, analisando a letra do trecho 2, às vezes o que é bom para mim, outros tão. Observem a palavra tão. E no trecho 1, observem aí o pra. Somos um gigante pronto para despertar. Porém, tem outras. Pra, tô, não é? Analisando essas palavras, nós observamos que existe aí, então, um grau de informalidade. A letra dessa música, ela é de uma linguagem informal. Por que isso acontece? Vamos discutir um pouquinho. Que efeitos o uso dessas palavras produz em quem escuta as canções? Gente, o objetivo é justamente aproximar a letra da música a determinados grupos de pessoas. Então, pode-se usar a informalidade tranquilamente em letras de canções, com o objetivo de aproximar essa letra às pessoas que vão ouvi-la. O objetivo aí é levar essa canção à maior quantidade de pessoas possível. Não importa se na letra existe um uso informal, tá? Então, é justamente para aproximar, para fazer a pessoa se familiarizar com aquela letra e, de fato, refletir sobre o que ela transmite.
No caso das letras que nós vimos aí, a questão da desigualdade social, das injustiças, dos preconceitos, tá? Existentes em nosso país. E por que o uso dessa língua é mais informal e está adequado? Porque a intenção é fazer com que grupos de pessoas, tá, de várias classes sociais conheçam essa letra e pensem, reflitam sobre esse problema. Agora vamos para o nosso panorama. Observando essa figura, a gente tem aí uma criança aparentemente brincando, correndo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter mais um tipo de manifesto, mais uma letra de canção, dessa vez Pequeno Cidadão. E o que significa essa letra? O que fala essa letra ao analisá-la? Agora pode tomar banho. Agora pode sentar para comer. Agora pode escovar os dentes. Agora pega o livro, pode ler. Agora tem que jogar videogame. Observe que aí nós temos uma letra ordenando, mandando, fazendo com que a criança perceba que ela precisa cumprir com as suas obrigações, mas não pode deixar de ter os seus direitos. Ela precisa cumprir com essas obrigações de uma maneira divertida, né? Levando desde pequenininho aquela criança a entender que ela tem um poder na sociedade. Ela também tem coisas a fazer, coisas essas importantes para ela e para o mundo. À medida que a criança vai crescendo, ela vai conseguindo fazer outras coisas, pensando de formas diferentes e também melhorando o meio ambiente e a sociedade. Então, a letra da canção Pequeno Cidadão também nos faz refletir nisso. Fazer com que a criança reflita sobre as suas obrigações, sobre os seus direitos. E para que ela tenha os seus direitos, ela precisa cumprir com as suas obrigações. Tá aí mais um tipo de manifesto. O que é a letra de uma canção? Letra de canção é um gênero textual que se articula a uma melodia musical, podendo ou não apresentar rimas, tá? Podendo ter uma composição mais poética ou narrativa. Geralmente inclui metáforas, aliterações e várias figuras de linguagem. É comum também a presença de refrão. O que é um refrão? A letra da música, ela é dividida em estrofes. Existe uma estrofe que ela é chamada de refrão, que é justamente aquela que se repete mais vezes durante a canção, durante a música, tá? As letras podem ter diferentes objetivos. Ela tem o objetivo de protestar ou informar, denunciar, sensibilizar, divertir, provocar o riso ou o choro, fazer dançar apenas. E temas diversos como amor, tristeza, infância, trabalho, desigualdade social e assim por diante, certo? Podem pertencer a vários estilos musicais e por isso circulam em diversos contextos sociais. Cada músico, cada cantor, cada ritmo vai atingir um público diferente. Cada um de nós possuímos as nossas preferências, também preferências musicais. Então, por isso que um manifesto ele é gravado por vários cantores, cada um seguindo um ritmo diferente, com o objetivo de fazer com que aquela canção, aquela reflexão atinja o maior número de pessoas possível. É comum que letras de canção façam uso da variedade não padrão da língua, como forma de aproximar os ouvintes, uma importante estratégia para representar grupos sociais que são abordados nas letras, tá? Não são todas as pessoas que buscam ouvir uma música mais formal, mais lenta. Existem pessoas que não gostam desse ritmo, e aí elas procuram músicas mais dançantes, mais pensantes, de uma informalidade, algo mais pessoal. Agora vamos analisar as paródias. Será que de uma música eu posso transformá-la em uma paródia? E o que são paródias? São recriações de textos de diferentes gêneros, como poemas, músicas,
peças teatrais, filmes, novelas, telejornais. Então, paródia é você pegar um texto original e transformá-lo em algo mais dinâmico, mais divertido, porém sem perder o seu objetivo principal. Ou seja, eu posso continuar com as mesmas personagens, só que elas terão atitudes diferentes. E aí eu vou brincar com aquelas personagens, aquelas situações, daquela narrativa já existente, fazendo com que o meu texto ele seja uma paródia daquela que já existe, tá? Como, por exemplo, nós temos aí a Chapeuzinho Vermelho. Quem já ouviu falar na Chapeuzinho Amarelo, tá? Quem nunca ouviu falar que existe em um texto uma vovozinha que anda de moto, que não está lá esperando a netinha chegar com seus docinhos, né? Então, são paródias. São paródias que as pessoas criam com base em um texto original. E o objetivo é provocar riso, também fazer críticas, provocar determinadas situações, abordar algo diferente do original, tá? Então, observem que no capítulo 15 nós estudamos manifesto, né, que tem como objetivo fazer as pessoas refletirem sobre situações atuais, valorizarem todas as pessoas existentes no nosso país, né? Nós estudamos as orações coordenadas assindéticas e sindéticas de acordo com a conjunção e também estudamos paródias. E com isso eu peço que vocês realizem as atividades do capítulo 15, dê uma lida mais profunda nas letras das canções existentes neste capítulo, ouçam essas músicas gravadas, tá? Estudem um pouquinho mais, marquem as dúvidas de vocês para que a gente possa ir tirando no decorrer das aulas deste capítulo, ok, gente? Então, muito obrigada e até a próxima aula!